Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Estamos analisando o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren, que é um livro que ensina como ler os clássicos de certa forma e como ler livros de uma forma geral. É um livro realmente muito importante e é o princípio básico para entendermos os clássicos, né? Se nós não soubermos como ler os clássicos, não vai ser uma leitura proveitosa. Então, por isso, primeiro nós precisamos entender a leitura, né, passar por esse processo aqui de analisar o livro do Mortimer Adler. No início, nós vamos avaliar aqui o primeiro capítulo. O primeiro capítulo está inserido na parte 1, que trata das dimensões da leitura. Nessa parte das dimensões da leitura, o autor lida aí com os tipos de leitura, qual o objetivo do livro e todo esse processo inicial dentro do próprio livro, né? E inicialmente ele já coloca que o objetivo do livro é fazer com que os leitores tenham acesso a ele. No caso, ele define o que são leitores. Leitores dentro do livro, Como Ler Livros, de Mortimer Adler, são aquelas pessoas que conseguem obter informações através da leitura, através da palavra escrita. Então, se você consegue entender aquilo que está escrito, então você é um alvo aqui do livro Como Ler Livros. Porém, ele ressalta que tem que ser uma pessoa que gosta de ler, que quer ler e que busca um desenvolvimento pessoal, que busca se desenvolver como pessoa. Então, não é só um leitor casual, e sim um leitor que quer realmente se melhorar intelectualmente. Então, o objetivo do livro Como Ler Livros é o leitor que quer melhorar, que quer se desenvolver. E nisso o próprio autor ele já começa a se questionar, né? Será se as comunicações, a mídia em geral, ela realmente aumenta o conhecimento? Porque o que se diz é que algumas pessoas ressaltam que não é mais tão necessário ler livros, já que nós temos documentários, nós temos vídeos, nós temos aulas, nós temos tudo disponível, até mesmo agora na internet, com a maior facilidade. E os livros seriam algo, de certa forma, obsoletos, né? Porém, o próprio autor se questiona, será que essas comunicações, a mídia, substituiria o conhecimento em si adquirido aí através dos livros? E ele coloca que quando a gente está diante das mídias, no caso televisão, rádio e etc., a gente tem contato com fatos, né, informações, jornais que passam informações, documentários passam as informações sobre fatos, né? E o simples obter a informação, obter o fato, não quer dizer necessariamente que nós vamos obter o entendimento. E é justamente esse o objetivo do livro Como Ler Livros, é mostrar como atingir esse entendimento. O que é esse entendimento? É justamente estar em um nível de entendimento mais baixo e conseguir elevar esse nível de entendimento a algo mais alto. Né? No caso, algo que você não sabia, não entendia e você vai passar a entender de uma forma compreensível intelectualmente, né? Então a mídia está projetada, segundo o autor, para tornar o pensamento algo desnecessário. Você vai simplesmente assimilar as informações que te passam, né? Então por isso tem várias pessoas que ficam anos e anos diante de televisões, anos e anos na internet e não se enobrecem intelectualmente, não melhoram. Né? Elas podem estar ali consumindo informações simplesmente e depois acabam se tornando meros reprodutores, né? O que o autor chama de empacotamento das ideias, né? Onde tudo que a gente já vê está empacotado com as ideias. Como assim? A gente vê um intelectual falando, né? Um filósofo, que se diz filósofo, trazendo algumas informações, trazendo um entendimento, e a pessoa vê aquele filósofo ou aquele intelectual falando alguma coisa e assimila aquilo para si e depois ela só reproduz como se fosse um tocador de rádio, né? Onde você aperta o botão e ela vai reproduzir as ideias que aquele filósofo ou pensador já havia pensado e foi transmitido naquela mídia, através da internet, ou televisão, rádio, etc. Então, basicamente, as pessoas não estão formulando suas próprias opiniões, elas estão simplesmente gravando nas suas memórias esses argumentos, esses conceitos e simplesmente reproduzindo. Isso acontece muito, eu vejo frequentemente na internet pessoas que só reproduzem aquilo que já viram e não raciocinaram sobre aquilo realmente. Elas tomam como base aquilo e acreditam que aquilo seria
o verdadeiro, mas não raciocinam sobre aquilo que estão reproduzindo. Então é meio que uma crítica do autor em relação a isso, né? Então o livro, Como Ler Livros, te traz a ideia de que você deve buscar o entendimento, buscar por si próprio o melhor entendimento das coisas, né? Então não ser apenas um simples repetidor de informações que são passadas para você através da internet, da televisão e da mídia em geral. Né? Agora, na segunda parte aqui, o leitor já coloca a questão da leitura ativa. Toda leitura que for ser feita tem que ser uma leitura ativa. Não existe necessariamente uma leitura inativa, que é aquela que você não faz nada para poder entender aquele assunto. Toda leitura é necessariamente ativa. Algumas são mais ativas e outras menos ativas. Tem um grau aí de atividades que você vai ter em relação à leitura. Para se ter uma boa leitura, você tem que ter uma leitura ativa, você tem que participar junto à leitura. Como assim? Tem que fazer coisas com que você possa entender mais. Uma leitura ativa, ela basicamente é o contrário de algo que seja completamente passivo, ou seja, você tem que ler, você tem que marcar, você tem que anotar, você tem que buscar compreender melhor aquela leitura, né? Nisso, como eu já mencionei, existem níveis, né? Pode ser tanto compreensível de uma forma baixa como compreensível de uma forma alta, né? Ou compreender completamente a obra, o que é muito difícil normalmente, mas é basicamente esse o entendimento. Nisso, o autor dá uma analogia, uma comparação entre um jogador de beisebol e aquele que vai receber a bola, no caso, um arremessador e o que recebe a bola. No caso aí do jogo de beisebol, existe aquele que tem a bola e arremessa aquela bola. Esse seria como se fosse o escritor. O objetivo dele é fazer você entender aquele livro da forma como ele fez e ele arremessa a obra, a bola, né, no caso. Enquanto que você é o leitor que está recebendo aqueles dados, aquelas informações, e seu objetivo é segurar aquela bola conforme a sua habilidade. Então é essa analogia que ele coloca, né? O leitor, ele é um apanhador da bola de beisebol, enquanto que o escritor é aquele que joga aquela bola. Conforme o escritor for habilidoso, ele vai conseguir facilitar aí com que você pegue aquela bola. E conforme suas habilidades, conforme o seu treino, a sua dedicação, você vai ser um leitor habilidoso e conseguir aprender melhor aquela bola. Lógico que essa analogia não é inteiramente concreta, porque a leitura você vai poder ler uma coisa com uma maior compreensão ou menor compreensão, enquanto que na bola você consegue pegar ela toda ou não conseguir pegar a bola. Mas é uma analogia que ele dá aí nessa relação de leitura ativa, né? O leitor tem que participar também para poder ter aí o conhecimento e atingir o melhor entendimento. Qual o objetivo da leitura? Aqui o autor coloca 3 tipos de leitura que são clássicas, né? Leitura para se informar, leitura para se entreter e leitura para entender. Esses 3 tipos de leituras. A leitura para se informar é aquela que você lê no jornal, na revista, ela traz fatos. Você não vai se enobrecer com ela, você não vai adquirir entendimento com ela. Você pode ler hoje e amanhã se esquecer completamente desses fatos, né? Então, ela não é uma leitura que necessariamente vai mudar a sua opinião, seu ponto de vista, ou vai te acrescentar alguma coisa. Evidentemente que algumas informações podem trazer isso, mas a maioria dos casos são assim, que não trazem uma mudança intelectual, né? Te trazem fatos e informações. São os jornais, como eu já mencionei, né? A leitura para se entreter é aquela que você lê como divertimento. Então não há necessariamente uma técnica para leitura de entretenimento, né? Você pega um livro ali de Harry Potter, lê do início ao fim e se diverte, pronto. Não tem uma regra, não tem algo que você vai buscar um entendimento mais elevado e tudo. Então é uma leitura para se entreter. E a terceira leitura é basicamente a leitura para entender a obra. E é justamente esse o foco do livro do Mortimer Adler. É a leitura para se entender. É o tipo de leitura que vai trazer uma maior dificuldade, uma maior complexidade intelectual, né? Então são basicamente 2 requisitos que ele coloca na literatura para entender a obra. A desigualdade inicial de entendimento e o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade. Como assim desigualdade? O livro em si vai te trazer uma desigualdade de informações, de intelecto. Vai ser normalmente alguém que tem um domínio sobre algum entendimento e que vai te
poder ensinar esse domínio, esse entendimento dele. Então, normalmente pressupõe-se que aquele que escreveu o livro tem um maior entendimento sobre o assunto e você tem um baixo entendimento. A ideia, então, é você conseguir entender a obra para se chegar aí ao nível de entendimento do autor da obra. Então, esse é o processo da leitura para se entender. É sair do nível baixo de entendimento e chegar ao nível do entendimento daquele que escreveu a obra. Né? Não que seja necessariamente um grande objetivo atingir a igualdade, mas se aproximar daquele nível de conhecimento que o escritor colocou na obra. Então esse é o objetivo do livro Como Ler Livros, é fazer você sair desse nível baixo e atingir o nível mais alto possível. Né? Com isso, o autor diz que só podemos aprender coisas com aqueles que são considerados superiores, aqueles que têm um entendimento, raciocinaram muito, tiveram novas ideias em relação àquilo e nos enobrece e nos acrescenta. Né? E, inclusive, o próprio autor do livro ele recomenda que não se leia necessariamente livros com ajuda externa. Como assim ajuda externa? Ler livros que explicam outros livros, né? Tipo aqueles comentários dos livros de filosofia, comentários sobre o livro que você está lendo e tudo mais. Para Morten Adler é interessante que você leia o livro por si próprio, né? Sem ajudas externas. No caso, vai ser aí uma leitura que vai te enobrecer. Mesmo você não entendendo completamente o livro, você tem que, com seus próprios meios, tentar desenvolver aí o raciocínio e o entendimento para compreender aquele livro. E nesse processo é que você vai se elevar mais. Né? E não buscando fontes externas que já estariam ali explicando tudo, né? E seu processo de intelectualização, seu processo de intelectualidade em relação ao livro estaria um pouco prejudicado. Nisso, o fim para se entender é uma leitura criteriosa, né? Buscar o entendimento inferior, sair do entendimento inferior e buscar o entendimento superior. Então, muito interessante, né? Esses dados aí que o autor coloca, né? E o que é a leitura? Leitura é aprendizado. E existe uma diferença entre ensino e descoberta que o autor coloca aqui na obra. O aprendizado, ele tem dois tipos de aprendizado: obter informações e entender o que não se entendia antes. Quando você tem informação, você fica sabendo sobre um fato. Né? Fulano morreu, fato. Fulano conseguiu atingir o cargo de presidente. Isso é um fato. Né? Você obteve uma informação. Agora, entender o que não se entende antes é justamente parte do aprendizado. É justamente saber contextualizar aquele fato, saber entender o que o autor escreveu sobre aquelas informações e por que ele escreveu daquela forma. Então, enquanto que na informação você trabalha com a simples memória, no entendimento você trabalha com a contextualização, com a intelectualidade sobre aquela obra, tentar entender as razões daquilo, né, que foi escrito. Então, entender no conceito do autor é uma informação do que o autor disse. Ele te dá uma informação e você vai entender o que o autor quis dizer com aquela informação. Né? Esse é o processo de entender aí. Nisso o autor coloca aí dois tipos de pessoas que são ignorantes, segundo ele, em termos de leitura. O analfabeto é simplesmente a pessoa que não sabe ler. Né? Infelizmente, existem muitos no Brasil, mas é uma causa aí que cabe ao Estado prover. Né? O analfabeto é o primeiro tipo de ignorante em relação à leitura, e o segundo é os literatos ignorantes, que é o que o autor chama aí de literatos ignorantes. São basicamente aqueles que leem muitos livros, porém leem de uma maneira considerada incorreta. Ele não consegue aprender necessariamente o entendimento dos livros, apesar de ele ler muitos livros. Né? Nisso ele é chamado aí de sofomania, né, pelos gregos, né? Aquele que lê muito, mas não consegue entender a obra propriamente. Né? Então, nem sempre ler muito é sinônimo de ler bem. Né? Às vezes você lê muito e não consegue ler bem. E nisso eu já vejo muito aqui no YouTube, né? Tem muitos booktubers, né? Li 100 livros, meta do ano 300 livros, meta do ano, lê tantos livros que são livros que não são dentro desse critério que o Morten Adler diz, livros de enobrecer, são livros de entretenimento. Vão ler vários livros, vão se divertir, logicamente, com a leitura, mas não vão buscar aí o entendimento, a elevação do seu intelecto. Então, nem sempre ler muitos livros significa ler bem propriamente, né? Existem dois tipos de aprendizado que o autor coloca: o ensino e a descoberta.
O ensino é aquela descoberta com auxílio. No caso aí, um professor que vai te ensinar alguma coisa e você vai aprender com ele. A descoberta, ela é basicamente uma descoberta sem auxílio. Você vai aprender aquela coisa sem um determinado auxílio. Por exemplo, através de uma pesquisa, de uma investigação, de uma reflexão. Ou seja, não há uma fonte externa, não há uma atuação de ninguém em relação ao seu entendimento. Então, são esses dois tipos de aprendizado: ensino e descoberta. O livro, a arte de ler livros, no caso, é uma habilidade em relação à descoberta sem auxílio. Você não vai ter um professor diante de você para trazer as informações e o entendimento. O livro é basicamente uma fonte que você vai trabalhar sem auxílio. Nisso você vai ter que ter certas habilidades, como observação apurada, memória rápida, imaginação fértil, intelecto treinado para analisar e para refletir. Então é um trabalho, de certa forma, isolado, individual, e muitas vezes que vai exigir de você aí, uma descoberta das informações sem auxílio, né? Nisso, o autor coloca a última parte desse capítulo sobre a ideia de professores presentes e professores ausentes. O professor presente é aquele que está presente na sala de aula ou que tem algum acesso a você, que você vai poder tirar dúvidas. Quando você tira uma dúvida com o professor, em grande parte aí, você poupa o tempo seu de pensar sobre aquilo. Então o professor já vai ter pensado antes e vai te dar aquela informação. E nisso, ou então ele pode indicar os meios com que você vai achar aquela resposta. Então é um professor presente, né? Normalmente os professores presentes eles vão te apresentar os nortes, né, para entendimento e tudo mais. O professor ausente ele é o leitor que busca no livro a resposta. Só que aí a questão é que o próprio livro não está disponível para falar com você, para te dar a resposta propriamente, né? E esse é um problema. Então, para isso é que traz o livro Como Ler Livros, né? O livro Como Ler Livros tem o objetivo de apresentar para vocês meios com que você vai saber como os livros vão te ensinar, como você vai obter respostas que inicialmente você não conseguiria obter sempre aí com uma leitura rápida ou com uma leitura superficial. Através de uma leitura que o autor ensina, você vai conseguir entender realmente, tirar todas as dúvidas e ter um certo diálogo próximo dentro dessa leitura, um diálogo seu com o autor propriamente. Então isso é interessante, essa distinção. É evidente que ele coloca que é possível, logicamente, aprender com professores de forma expositiva, né, e tudo mais. É possível você ter suas informações e entendimentos, mas ele fala que o livro Como Ler Livros trata sobre os professores ausentes, que são os livros. Os livros são os professores que nos ensinam, mesmo os professores já não estando mais vivos propriamente, eles são nossos professores. Então, esse é o primeiro capítulo aí do livro Como Ler Livros. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal e é isso aí. Até mais.